Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo no material bem denso, bem visceral, que mapeia uma jornada que começa no silêncio, passa pela violação e termina, finalmente, na reconquista do próprio território. Este é o dossiê da soberania. E tudo já começa com essa ideia muito forte: colocar a própria história no papel. Isso não é um luxo, não é vaidade. É uma necessidade básica, quase biológica. É o primeiro passo, sabe? Para sair da escuridão. Ok, vamos entrar nisso então. O ponto de partida aqui não é nada delicado. É um ato que o material chama de o vômito. Basicamente, uma purgação da verdade que ficou guardada por tempo demais. E o interessante é essa ressignificação. Não é para ser uma confissão elegante, arrumadinha. É uma coisa bruta, sabe? Incontrolável. A imagem é poderosa. É como parir a si mesmo, com toda a dor, toda a força que isso implica. É a própria história finalmente reivindicando o espaço dela para existir. O que sai desse processo todo é o chamado livro da vida. E a narrativa aqui se afasta completamente daquela ideia de um julgamento, de uma lista de falhas. Pelo contrário, se torna uma espécie de monumento à resiliência. É o registro daquilo que sobreviveu, da essência que ficou intacta apesar de tudo. É a partir dessa purgação que a consciência de uma prisão aparece. Mas olha, não é uma prisão comum, com grades e tudo. Vamos entender como essa estrutura se manifesta no nosso dia a dia. Essa ideia é brilhante porque mostra a sutileza do confinamento moderno. As grades não são físicas. As grades são o feed infinito do celular. O próximo episódio da série é o conforto que nos paralisa e impede de confrontar o que realmente importa. É quase uma caverna do dragão da vida real, onde a saída parece estar logo ali, mas a gente nunca alcança. E o ponto central é que essas celas são hábitos que a gente reconhece na hora. O conforto que vicia, a distração que nunca tem fim e, principalmente, a procrastinação, aquele famoso migué que a gente usa como um escudo contra o silêncio, contra aquele vazio onde as verdades mais difíceis costumam morar. Essa fuga da obra, do trabalho profundo sobre si mesmo, é chamada de ladeira perigosa. Sabe como é? É aquele ciclo de abrir 18 abas no navegador, assistir a vídeos de autoajuda, ou até abraçar causas externas, não por um interesse genuíno, mas para ter uma desculpa para não fazer o trabalho interno. Mas essa prisão não é só uma coisa que a gente se impõe. Existem forças externas que violam ativamente as nossas fronteiras. Vamos dar uma olhada em quem são esses predadores. O texto nos dá dois exemplos perfeitos de vampiros sociais. De um lado, o vizinho espião, aquele que se esconde atrás de uma fachada de normalidade para vigiar tudo, gerando paranoia. Do outro, a senhoria que se veste de moral para exercer controle, exigindo até relatórios de comportamento. No fim das contas, os dois são ladrões de soberania. Muitas vezes, a raiz dessa vulnerabilidade à violação começa em casa. E esse exemplo aqui é cortante. A vigilância disfarçada de cuidado. Uma câmera instalada por uma mãe não é proteção, é um ato de posse. É o que ensina desde cedo que o espaço individual não existe. Então, como se defender disso? A estratégia proposta não é a briga, não é entrar no debate emocional. É a muralha de gelo. É sobre se tornar emocionalmente impenetrável. Criar uma fronteira tão clara e fria que o predador simplesmente não acha mais o que sugar ali. É uma questão de território, não de discussão. Ok? Com as defesas erguidas, chega a hora de olhar para dentro. E é aí que um padrão bem perturbador começa a aparecer na biografia da pessoa. Esse padrão é o tal do fio vermelho. É a linha que conecta eventos que pareciam totalmente separados, mas que, na verdade, revelam uma vulnerabilidade central que permitiu que traições e violações acontecessem de novo, em diferentes fases da vida. E aqui o padrão fica muito claro. Começa lá na infância, com uma vulnerabilidade sendo explorada, passa pela juventude, com exploração por parte de supostos amigos, e culmina na vida adulta, com a permissão de violência vinda de quem deveria proteger. A carência, nesse caso, foi o solo onde essas ervas daninhas cresceram. Esse é o ponto de virada. É a passagem da posição de vítima para a de autorresponsabilidade radical. E veja bem, não é sobre culpa, mas sobre reconhecer o próprio poder nas escolhas e permissões que acabaram moldando a realidade. É um reconhecimento que dói, mas que é absolutamente libertador. E é com essa responsabilidade assumida que nasce o plano final. Não é mais um plano de defesa, não. É um decreto de poder. É o plano de fuga.
A estratégia que muda da água para o vinho. Em vez de continuar lutando no território do inimigo, reagindo, debatendo, se explicando, a nova abordagem é simplesmente torná-los irrelevantes. O foco sai da defesa e vai para a extração. É sair do campo de batalha deles para construir o seu próprio. E esse plano tem passos muito claros. Primeiro, fechar o perímetro, fechar as fronteiras. Depois, dizer aquele não definitivo, que encerra o ciclo. A partir daí, é planejar a retirada estratégica, não só física, mas mental, para finalmente construir um novo espaço seguro, um templo em terra firme. No final das contas, tudo se resume a essa ordem. Uma autoinstrução crua, direta, que não dá para negociar. A ação de escrever é o ato final de processar o passado. E a ação de sair daí é o decreto de soberania se transformando em realidade. Ponto final. E no fim, fica aquela pergunta fundamental, né? Depois de acompanhar toda essa jornada, do vômito à fuga, a reflexão é quase inevitável. Qual será a nossa prisão sem muros? E mais importante, qual é o decreto de soberania que talvez precise ser escrito? A resposta, pelo que a gente viu aqui, parece estar em assumir a autoria da própria história.